Era por entre uma vigorosa floresta que se situava um exíguo e pacato vilarejo. Ele consistia numa união em formato circular, um tanto caótica, de irrisórias e singelas moradias de carvalho. Lá, os ventos vagavam desenvoltos, sopravam impiedosamente contra os extensos pinheiros que resguardavam os subúrbios, e eles então oscilavam pendentemente. A ventania acometia pelas incessantes frestas escarpadas das residências e, portanto, manifestava-se com um traiçoeiro vigor, trazendo consigo um desconforto gélido. Lá, o único modo de obter água era no riacho, que fluía impetuosamente, acompanhado por um rumor exaltado, que se davam para perceber o ressoado a uma extensa longitude. Lá, o churear dos pássaros cessavam somente no crepúsculo, e então um semblante taciturno pairava nas cercanias, acentuando a penumbra do entardecer. Lá, eles eram excessivamente devotos à fé católica, tanto que, quase todas as noites, havia missa, que se principiava no prelúdio do poente e que se concluía no expediente umbrífero dele. Lá, a escassez de mantimentos era notória, coagindo um bando de indivíduos a passar boa fração do dia, que era habitualmente abrasador, à demanda de subsistência. Lá, sem embargo das adversidades, aqueles habitantes desfrutavam de uma existência moderadamente serena, mas que se viu remodelada quando, de súbito, tais sombras nefastas abateram-se sobre eles. Vá, Lucy, busque água, disse Mary, e entregou 2 imensos baldes à sua filha. Está bem, mãe, respondeu Lucy. Tragam de cada vez, mamãe está muito exausta para ir até o riacho. Está bem, mãe, eu irei. Mary e Clarence eram os pais de Lucy, uma jovem de aparência esbelta, caracterizada por sua amabilidade e um sorriso encantador. E foi num dia idílico, de céu límpido e ensolarado, que Lucy encaminhou-se ao riacho, que se mantinha um tanto afastado do vilarejo, para reter água. No entanto, enigmaticamente, ela jamais mais retornou. Onde está Lucy? Pergunta Mary a Clarence. Espere, ela ainda não voltou? Não. Após decorrido um moroso período desde que Lucy foi ao riacho, no epílogo da tarde, uma patrulha foi mobilizada com a pretensão de localizar a mesma. Encontramos apenas um vestígio de sangue, que emergiu das margens do rio e que findou em meio à trilha, disse Paul aos pais de Lucy, que então desabaram em prantos. Rumores foram disseminados pelo vilarejo, de guisa ininterrupta, por intermédio do tradicional boca a boca, e, neste mesmo dia, a notícia do indecifrável sumiço de Lucy havia se difundido por absoluto. E nisto, o vilarejo encontrava-se inundado pelo assombro, os habitantes perambulavam com inquietação, suas órbitas dilatadas e vigilantes, inteiramente abordadas pelo temor, reprimindo qualquer pensamento acerca do ocorrido com Lucy. Alguns até relatam vislumbres fugazes de figuras escarlates entre a vegetação densa da floresta. Naquela noite, adormecer foi enfrentado com considerável provação, pois se encontravam agitados em suas camas, perturbados pela audição de sons inexplicáveis e desconcertantes, que deixavam o coração descompassado. No esclarecer subsequente, alguns dos residentes que permaneceram ocupados até o anoitecer não demonstraram estar presentes naquele dia, e os familiares relataram sua desaparição a Paul, mas secretamente, porque, por enquanto, esta informação não poderia espalhar-se ao vilarejo todo, que nem foi o de Lucy. Há muitas desgraças recaindo sobre ali. Pesou uma profunda apreensão entre os indivíduos designados para adentrar na floresta com o intuito de procurar alimentos. Tal sensação de pavor mostrou-se de feição incontrolável. Temos de ir lá, senão o vilarejo todo morrerá de fome. Por que tememos algum mal? Estamos em 7, disse Cal para todos. Sim, deveremos ir. O animal que raptou Lucy ainda deve estar lá, e temos chance de pegá-lo, disse Ralph. Me desculpem, mas, e se não for um animal? Pergunta Roy. Temos machados. E vamos logo, senão não teremos muito tempo à luz do dia. Respondeu Cal, e eles dirigiram-se para a floresta. A noite havia caído. Na igreja, Padre Walter, asseverando-se de que o perverso rubro, que habita nas profundezas obscuras daquela vasta floresta, encontrou aquelas terras desguarnecidas, e que aquele vilarejo seria circunspecto de um morticínio, clamava a Deus, mesmo ciente de que em vão, nas vigílias daquela noite, quando soube que a expedição de Cal ainda não havia retornado. Ele fora o único que erudia sobre a seita rubra, que, naquelas circunstâncias, era invencível. Não há irrestritamente nenhuma ação viável a ser realizada. Caso eles optem por permanecer naquele local, estarão sujeitos a um desfecho fatal,
por outro lado, caso procurem fugir, igualmente estarão fadados à morte. Mal sabendo que, enquanto isto, o indescritível acontecia lá fora, os vultos carmesins vagavam pelo vilarejo, ó visitando, ó dominando. Com sigilo e discrição, habilmente rompendo as portas trancadas, utilizando os machados que foram subtraídos da expedição. O breu da noite era pavorosa, uma névoa fantasmagórica pairava por ali, e, junto dela, um vento glacial, que sibilava ferozmente pelas redondezas, apoderando-se das moradas, que estavam de portas entreabertas, e cortando a pele dos corpos. Na aurora seguinte, o vilarejo não despertou de sua letargia, pois a generalidade de seus habitantes ainda repousava em seus leitos. Mas todos exibiam olhares inexpressivos, jovens e adultos, consumidos pela magreza inclemente, adornados com manchas ruborizadas e ressequidas, mortos. Os sujeitos de mantos carminados ainda retiravam os corpos e prosseguiam com eles por meio da vegetação, em rumo ao desconhecido, para que o rito fosse executado, de preferência, o mais pressuroso possível. Logo após, o vilarejo foi incendiado. E, com sacrifício sanguíneo, invocaram o tão temível, que agora se alimenta dos corpos secos. Meu falecido pai, em sua juventude, caçava com os indígenas de São Francisco no Alto São Maurício e na região de Matava. Ele era um camarada destemido e, cá entre nós, posso garantir que não odiava os nativos. O padre da missão Abenaqui alertara-o, 2 ou 3 vezes, para ter cuidado consigo mesmo, porque os aborígenes poderiam fazer-lhe mal se o apanhassem a rondar as suas cabanas. Mas os caçadores da floresta daquela época eram destemidos e vocês sabem muito bem que não se é sempre jovem. Meu pai, portanto, partiu para caçar castores, ratos almiscarados e carcajus no Alto São Maurício. Lá chegando, acampou com os Abenaqui. Sua cabana mal se cobrira de neve quando ele viu uma linda indígena, que acompanhava o pai à caça. Ela era uma moça lindíssima, embora, na tribo, ostentasse a fama de feiticeira. Era temida por todos os caçadores do acampamento, que dela não ousavam se aproximar. Meu falecido pai, que era um homem corajoso, entrou no jogo e, como falava a língua nativa fluentemente, gracejava com a bela jovem. O pai da bela garota passou 2 ou 3 dias montando as suas armadilhas e, durante esse tempo, as coisas correram bem. Devo dizer-lhe que a indígena era uma vil pagã que nunca fora à igreja de São Francisco e até se alegrava do fato de nunca ter sido batizada. Não há necessidade de contar-lhe detalhadamente como tudo aconteceu, mas o meu pai finalmente conseguiu um encontro com a garota, a algumas milhas do acampamento, à meia-noite de um domingo. Meu pai achou a hora um tanto estranha e o dia da semana um pouco suspeito, mas, quando se está apaixonado, ignoram-se muitas coisas. Ele chegou ao local do encontro pouco antes da hora combinada. Fumava silenciosamente o seu cachimbo, para ganhar paciência, quando ouviu um barulho. Imaginou que era a garota que se aproximava, mas logo mudou de ideia quando viu 2 olhos, brilhantes como tochas, que o encaravam de uma forma estranha. A princípio, pensou tratar-se de gato indígena ou um carcaju, e só teve tempo de erguer a espingarda, não alargou mais, e mandar uma bala entre os 2 olhos do animal, que, entre a vegetação, rastejava sobre a neve. Todavia, errou o tiro e, antes que tivesse tempo de proteger-se, a fera estava sobre ele, apoiando-se nas patas traseiras e tentando cercá-lo com as dianteiras. Era um animal imenso e o meu falecido pai jamais vira um lobo como aquele. Sacou a faca de caça e lhe ocorreu a ideia de que estava lidando com um lobisomem. Sabia ele que a única maneira de se livrar dessas feras malditas era tirar-lhe o sangue, fazendo-lhe na testa um ferimento em forma de cruz. Foi isso que ele tentou fazer, mas o lobisomem, maldito que era, bem se defendeu, e o meu falecido pai tentou, em vão, cravar-lhe a faca no corpo, já que fracassara no intento de libertá-lo do fadário. A ponta da faca, todavia, envergava-se sempre, como se tivesse atingido uma sola de couro. A luta continuou e tornou-se terrivelmente perigosa. Quando o lobisomem já lhe rasgava os flancos com as suas longas garras, meu pai, com um golpe de sua faca, que cortava como uma navalha, conseguiu remover uma das patas dianteiras da besta. A fera soltou um uivo semelhante ao de uma mulher ferida e desapareceu na floresta. Meu falecido pai não se atreveu a persegui-la, mas colocou a pata na bolsa e voltou ao acampamento para tratar dos ferimentos que, embora dolorosos, não representavam perigo. No dia seguinte,
Quando perguntou sobre a mulher indígena, soube que ela havia partido durante a noite com o pai e ninguém tinha notícia do caminho que haviam tomado. Mas julguei o espanto do meu falecido pai quando, remexendo no saco à procura de uma pata de lobo, encontrou uma mão indígena, decepada logo acima do pulso. Era simplesmente a mão da pérfida garota que se transformará em lobisomem para beber o seu sangue e mandá-lo para o diabo, sem sequer lhe dar tempo a um ato de contrição. Meu pai não falou do assunto aos nativos do acampamento, mas sua primeira providência, ao descer a São Francisco, na primavera seguinte, foi perguntar sobre a indígena que havia retornado à aldeia, alegando ter perdido a mão direita numa armadilha para lobos. A tratante havia desaparecido e provavelmente andava por aí como um duende entre os renegados de sua tribo. Isso aconteceu há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás. Eu tinha 8 anos na época, e meu irmão, Caio, tinha 11. Meu irmão e seu amigo, Pedro, estavam brincando no jardim, e como eu gostava muito do meu irmão, fui junto com eles. Ficamos correndo lá fora por um tempo até nos cansarmos. Havia uma pequena floresta do lado e atrás da minha casa, uma rua movimentada em frente e outra casa do outro lado. Além disso, há um trilho de trem que passa perto, mas é preciso entrar na mata e andar um pouco, embora esteja abandonado há algum tempo e nenhum trem passe mais por lá. Estávamos tão entediados que decidimos entrar na mata sem avisar nossos pais, um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e uma de 8. Caminhávamos pela floresta, explorando território desconhecido. Eu queria voltar para casa, eu tinha 8 anos e era chorona, mas os garotos queriam ficar, e eu não conseguiria voltar sozinha. Então, não tive escolha. Foi quando vimos os trilhos de trem. Caio e Pedro saíram correndo, e eu fiquei parada, começando a chorar. Pedro, o mais amigável, voltou e tentou me acalmar, dizendo que estávamos voltando. Continuamos a andar, saindo dos trilhos e entrando na mata. Depois de um tempo, vimos a mata se abrir mais à frente. Pensei que era minha casa, mas ao chegarmos perto, percebemos que era novamente o trilho. Achamos estranho, mas atribuímos a isso o fato de termos feito algumas curvas, imaginando que tínhamos feito um círculo. Viramos e continuamos. Mais tarde, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. Meu irmão disse que sabia onde estávamos, subiu o barranco e continuamos. Alguns minutos depois, voltamos para outro ponto dos trilhos. Meu irmão olhou para os lados, andou um pouco mais à frente e voltou, dizendo bem na minha frente: "Estamos perdidos." Comecei a chorar novamente, mas Caio apenas segurou minha mão e continuamos, como se estivesse tudo bem. Andamos por mais 1 hora, seguindo os trilhos. Foi quando comecei a ouvir uma música. Era maravilhosa, parecia ser uma flauta. Tocava e parava, vindo da minha direita e, depois, mais à frente. Comecei a seguir a música, e os garotos, preocupados, vieram atrás de mim. Ainda nos trilhos, ouvi passos ao nosso redor e só queria voltar para casa. Depois de algum tempo, a música vinha de dentro da mata. Para seguir-la, tivemos que sair dos trilhos. Caio tentou me segurar, dizendo que nos perderíamos ainda mais e que era perigoso, pois não sabíamos quem estava tocando. A música parou, e ficamos olhando para a mata. Ouvi passos atrás de nós, e a música tocou novamente na nossa frente, como se estivesse avisando sobre algo atrás de nós. Não pensei 2 vezes e corri na direção da música. Caminhamos por mais meia hora, ouvindo aquela flauta, melodias tocando e parando, às vezes mudando nossa direção. A música não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver a origem do som. Não víamos ninguém na mata, não ouvíamos passos, o que seria difícil de não ouvir se mais alguém estivesse lá conosco. Depois de um tempo, vi uma construção e a estrada. Saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras da cidade, com uma padaria, algumas lojas e restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. Minha mãe estava na frente da padaria, chorando, e meu pai conversava com um policial. Assim que os vi, corri na direção deles. Minha mãe me abraçou, me pegou no colo e deu uma bronca no Caio por não ter avisado que íamos sair. E esse foi o fim do pesadelo. Até hoje, não sei quem ou o que estava tocando aquela flauta e o que poderia estar nos seguindo na floresta. Não sei se havia algum espírito, bom ou mau, lá dentro. Voltei algumas vezes àquela área depois do incidente, mas nunca ouvi o som da flauta novamente. Também não me perdi. Mas algo que ainda acho estranho é que não entendo como nos perdemos.
caminho de casa até os trilhos parece ser tão simples agora. Não sei se, por sermos pequenos, nos perdemos ou se algo queria que nos perdêssemos.